Olá, querido amigo, olá, querida amiga, que o seu dia seja feliz, cheio de vida e na certeza de que Deus está guiando você em cada momento. Hoje vamos continuar nossa série nos Salmos e chegamos ao Salmo 6 e o verso 5. Aqui, Davi diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Davi estava com medo de morrer em virtude de um momento de grande angústia. Talvez ele tenha olhado para si e visto que não havia nenhuma justiça própria, nenhuma justiça nele. Talvez ele tenha pecado contra Deus e estava se penitenciando, quebrando seu coração diante de Deus, se humilhando diante do Senhor. Davi sabia que a consequência, o salário do pecado é a morte. A morte era a separação absoluta de Deus. Por isso ele temia por estar naquela situação de escravidão da sua natureza pecaminosa. Esse é o sentimento ao Davi escrever aqui esse salmo. Ele estava contrito com Deus em virtude do seu pecado. Você sabia que a morte tem muitos pensamentos diferentes sobre esse tema, mas ela é o contrário da vida. Ela se tornou uma realidade de que todo ser humano precisa enfrentar, desde que o pecado derrubou Adão e Eva. Quando você vai aqui para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lá no capítulo 2, verso 7, é dito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz, em suas narinas, o fôlego de vida. E aí Gênesis diz assim: o homem tornou-se uma alma vivente. Ele não recebeu uma alma, ele se tornou uma alma. Então você não tem uma alma, você é uma alma. Já em Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Por isso a Bíblia deixa claro que a alma pecadora não é imortal. A alma vivente, segundo a Bíblia, é simplesmente uma pessoa viva. E quando uma pessoa morre, a alma morre, porque cada pessoa é uma alma. Salomão, o filho de Davi, escreveu o livro de Eclesiastes. E lá no capítulo 9, no capítulo 12, Salomão disse que quando uma pessoa morre, os seus planos, seus sonhos, seus projetos, sentimentos, tudo acaba, tudo morre. Já não há mais lembrança do que se faz nessa terra. É um estado de absoluta inconsciência, pois a mente morre. Por isso disse Davi, na morte não havia recordação de Deus, nem louvor a Ele, só escuridão, só nada. Na realidade, na morte, ocorre exatamente o contrário da criação de Adão lá no Éden. O corpo volta ao pó e o espírito, o fôlego de vida, a capacidade de viver, que nós chamamos também de espírito, isso volta para Deus, que o deu. Ou seja, tudo em nós simplesmente para de funcionar e deixamos de existir. É isso que a palavra de Deus ensina. Agora, uma coisa é certa: a morte não é natural para nós. Nós não fomos criados para morrer, mas sim para viver, e viver eternamente. Por isso Jesus veio aqui na terra, para morrer em nosso lugar, porque através da sua morte nós podemos ter vida. Ele morre no Calvário para assumir a nossa culpa, para nos perdoar, para nos livrar da angústia e para nos garantir o direito da vida eterna. Davi buscou o Senhor porque ele sabia que se morresse no seu pecado, ele estaria separado para sempre da fonte da vida. Essa deve ser também a nossa motivação. Não o medo de morrer, mas o medo de morrer longe daquele que morreu para nos salvar. Querido amigo, querida amiga, busque a Deus enquanto você pode achá-lo. A Bíblia nos aconselha a buscá-lo
enquanto Ele está perto, enquanto o seu coração bate. Busque a sua graça, o seu perdão, não só de manhã, mas em todos os momentos da vida. Busque a sua proteção, a sua presença. Nós precisamos vigiar sempre, buscá-lo sempre, para que o pecado não nos leve para longe dele, para a morte. Que esse texto conforte o meu e o seu coração. E que você não encare o texto de hoje como uma ameaça de Deus, mas sim como uma oportunidade. Isso mesmo, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós não vemos como nos salvar. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos como nos perder. Sabe por quê? Porque a nossa confiança vem do Senhor. Deus não é um Deus da morte. Ele é um Deus da vida. E Ele vai voltar para dar vida eterna a todo aquele o que nele crê. Vamos orar? Pai Santo, nos ajuda hoje a ficarmos perto do Senhor, perto da vida, e que, tendo Cristo em nosso coração, nós possamos viver eternamente quando o Senhor voltar. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.